Oi, aí, gente. Oi, professora. Oi. Finalmente, gente, eu estava super preocupada que eu acabei de receber aqui um comunicado dizendo que o Zoom ia fechar. Como eu não tô, aliás, eu vou encaminhar para vocês no grupo, tá? E aí eu falei, pronto, agora acabou. Vocês não vão conseguir ver mais nenhuma aula. Ai, vamos lá? Agora que eu consegui Peraí. Vocês estão conseguindo ver a página da FAB? Não? Falta o grupo 6 e ainda não. Ai, o grupo 6? Eu não estou com questões do grupo 6. Quais que são? Fale por mim, por gentileza. Eu não sou do grupo 6, não, só lembrei. Não tem Sei. grupo 6, é só para 5. São só 5. Por isso que eu... Então tá bom. Faz de conta que eu não falei nada. E eu pensei, não trouxe, porque eu trouxe todas as questões para poder estar conversando, né? Mas aí você falou. Eu achei que era 6. Não. Então tá bom. Agora a nossa aula, nós vamos estar. Eu estou entrando aqui na FAB, né? Na página da FAB, e acho que vocês devem ter aí, procurem um slide denominado Fortify All. Nossa, não sei por que isso aqui perde. Vocês estão vendo alguma página minha que eu já estou entrando no FAB virtual? Não. Não? O que vocês Nossa estão senhora. vendo? Professora, seria Ford Max Weber? Max Weber. Isso. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui. Max Weber. Fizemos um trabalho desse no fórum. Quem respondeu no fórum, gente, de sociologia? Eu. Ah, eu não fiz, pior. Então façam, hein, gente, porque não tem atividade, é sobre Max Weber. Vamos aprender hoje para falar mais. Mas eu não vou falar na parte sociológica, eu vou falar só da teoria da burocracia. Então, procurem abrir, tá? Vocês devem estar aí com... Ai, que saco. Vocês já abriram o slide? Eu não consigo abrir, professor, eu estou no celular. Ah, Só tá. se eu não ficar aqui falando com a senhora. E os demais, estão vendo? Já abri, professora. Tá abrindo. Eu estou peraí. pelo celular também. Tá, aí vocês abrem, eu vou abrindo aqui e vou falando, tá? Mas a senhora vai mostrar pra gente? Eu procuro ver se eu consigo, mas eu acho que sim, acho que vai, porque a gente conseguiu, né? Deixa eu ver aqui. É porque tá no Word, não é Word. Até dá pra ver, mas dá um trabalho. Não, no celular. Henry Ford e Max Weber. Vou falar um pouquinho aqui. Gente, eu gostaria se vocês... Eu sei que vocês estão cheios de atividades, tem um monte de coisa para fazer. Vocês estão me escutando, né? Sim. Sim, professora. Sim, né? Então, Sim. abre logo isso. Para que vocês, aqueles que tiverem tempo, procurem ver, é um documentário produzido pela History Channel, chamado Os Gigantes da Indústria. Alguém já assistiu? Não. Então, vejam, é muito interessante, porque foi logo quando já saiu, logo após a Revolução Industrial, né? E os gigantes da indústria, principalmente nos Estados Unidos. E aí vocês vão aparece ali sobre Vanderbilt, que foi quando ele resolveu cortar os Estados Unidos por meio de ferrovias. Carnegie, que fala também sobre a questão do aço, né, nos Estados Unidos. Aí Rockefeller, né, e Morgan.
são o quê? São os ícones, né, da indústria, principalmente do capitalismo nos Estados Unidos, e que depois trouxeram uma influência enorme, né, no mundo. Então, eu acho que para vocês seriam excelentes se vocês pudessem estar vendo isso para abrir o horizonte, né? Vale a pena, tá? E eu tô aqui na luta para Professora, repete o Zap nome. pra gente. Oi? Repete o nome. Os Gigantes da Indústria. É um documentário do History Channel. Por que eu não tô abrindo, gente? Deixa eu fechar aqui. Primeira ADM. Eu já abri, já testei hoje, à tarde. Henry Ford, Max Weber. PowerPoint. Por que não abre PowerPoint? Aula 30/3, tá doido? Eu sei que isso passa tanto tempo, né? Ai, ai, Jesus. Agora vocês estão vendo o coisa da FAB. Hein? Sim. A página da FAB vocês estão vendo. Aí nós vamos ver aqui Henry Ford, Max Weber. Aqui. Por que que não abre? Ah, PowerPoint. Ok. Tá, vai abrir. Vinícius não tá aí? Hein? Tá com falta, né? Tá bom, gente? Então, vamos lá. Enquanto tá abrindo... O Vinícius estava na outra aula, não sei, deve ter acontecido alguma coisa com a internet dele, mas ele estava. É que primeiro ele não falou aqui. Não, eu tava perguntando na chamada, ele não respondeu. Mas ele Ele tinha estava, que eu vi respondido. ele. Ele respondeu 2 vezes. Ele respondeu? Só que agora ele saiu. No caso, vai ser só na primeira... Aí deixa eu ver aqui quantos. A Jéssica também não Tem tá, gente que né? está tentando entrar, porque não está conseguindo. Espera mais um pouquinho, professora, ver se eles conseguem. Isso, pode deixar. Eita. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no WhatsApp, tá? Tá. Aí não tá entrando, Eduarda, entrei. E a net que tá lenta. Vamos ver. Vou colocar aqui, estamos em aula. Consegui entrar. Conseguiu? Então tá, estamos em 21. Podemos começar? Então, ainda falando na administração científica, consegui, Lid. Ainda falando na administração científica, deixa eu pegar aqui, ver se abre assim. Tá. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre Henry Ford. Ele também teve uma participação extremamente importante, né, para o nosso contexto. E para a realidade em que nós estamos vivendo, né? Ele instituiu, embora já conhecia, mas que foi muito
promulgado e que trouxe toda uma mudança no comportamento da indústria automobilística, porque a indústria automobilística ela não é só a questão da fabricação do automóvel, é tudo aquilo que gera em torno da indústria automobilística, porque quando é toda uma cadeia de produção, né, do automóvel, porque você pode estar montando o automóvel, mas aí depois você tem oficinas mecânicas, você tem postos de gasolina, você tem loja de conveniências, você tem seguradoras, todas as empresas que giram em torno da indústria automobilística, tá? Não é simplesmente só a fabricação do automóvel. O automóvel simplesmente ele é uma peça que faz toda uma indústria ao redor dela funcionar. Então, ele instituiu que a linha de montagem, que embora já é conhecida, o que é a linha de montagem? Antes, um trabalhador, né, ele se movimentava pela fábrica. E depois, quando instituiu essa linha de montagem, o automóvel passava, né, e o trabalhador ia apenas inserindo as peças. Isso fez com que houvesse uma revolução na fabricação, né? O que aconteceu? Houve uma produção em massa, fabricação de produtos diferenciados em grandes quantidades, né? Antes, nós queríamos, né, um produto que demorava, assim, você pedia e demorava um mês para ser fabricado, né? Aí depois, quando começou a ter essa produção em massa, começou a ter o quê? Supermercados, eu podia estar pegando o produto, não era mais por encomenda. Eu ia lá, pegava o produto que eu necessitava. Tá bom? Então começou a ter o quê? Instituído muitos produtos para que as pessoas pudessem estar adquirindo, né? Então, o que aconteceu? Quais são essas bases para que essa indústria começasse em grande quantidade? Né? E peças padronizadas e trabalhador especializado. Foi isso que Henry Ford pensou assim, não, nós temos que fazer a padronização dessas peças para que elas possam estar sendo colocadas nos lugares assim, certos, para não ter problema, né, para não ter problemas de fabricação, e esse trabalhador ele tem que saber aquilo, né, o que está fazendo. Bom, o que é essa questão de princípio? Qual que é os seus princípios, né? O que norteia a questão da produção em massa? Professora. Oi? Eu tô conseguindo ver pelo slide, mas aqui na videoaula não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Não, os slides não. Eu tô acompanhando pelo computador, mas aí eu acho que o pessoal não tá vendo. Mais alguém, gente, alguém tá escutando, mas alguém não tá vendo? Tem como Tá vocês... só o site da Fábio. Tá só o site. Só tá mostrando. Não tá mostrando os slides. Vocês não conseguem acompanhar? É agora. Ainda não. Mas ainda não? Deixa eu fechar aqui. Vamos ver. A senhora está mostrando a tela da senhora. Eu estou. E Mas a senhora está reproduzindo pela tela. Aí só a senhora abriu o slide aí, não aparece? Eu tô com ela. Mas vocês não estão enxergando. Não. Então. Professora, e se você compartilhar a tela no Zoom? Mas já está compartilhado. Agora sim. Estão vendo? Agora sim. Características de organização burocráticas. Tá. A senhora já está no 10? Não. Vamos lá? Aqui. Estão enxergando? Tá. Princípios da produção em massa? Sim. Tá. Então, nós temos aqui peças padronizadas, máquinas especializadas. Então, esses são os princípios. O que norteia a questão de produzir em massa. O que significa produção em massa, gente? Eu vou pegar e estar produzindo... eu preciso uma fábrica de só macarrão. Então, vai ser aquele tipo de macarrão, né? Para quê? Para muitas pessoas. Não é mais aquela questão artesanal. Bom, gente?
Máquinas, então é preciso o quê? Padronizar essas máquinas, né? Máquinas especializadas para isso. Sistema universal de fabricação e calibragem, não é? Controle de qualidade, simplificação de peças, simplificação do processo produtivo. Esses foram aqui os princípios que nortearam e falaram assim, olha, eu quero produzir uma peça em várias quantidades para um monte de gente, né? E então eu tenho que fazer o quê? Tenho que padronizar isso. E começou a ser comum, né, a questão da padronização. Ou seja, nós estamos agora, não foi padronizado que nós pudéssemos estar fazendo por videoconferência a utilização do Zoom? Não foi? Sim. É uma padronização. Por quê? Existem outros que nós poderíamos estar utilizando? Outras ferramentas? Sim. Poderia. Né? Mas aqui até um serviço foi padronizado, nós vamos utilizar essa ferramenta de videoconferência, é uma padronização. Por quê? Porque vai ser da forma como a faculdade instituiu, tá bom, gente? Então, não é a padronização, não é só a questão da confecção e da elaboração de produtos, mas sim de serviços, tá? Trabalhador especializado, o que é isso? Única tarefa ou pequeno número de tarefas. Aquela pessoa vai ficar responsável por poder estar fazendo isso e apenas aquilo. Tá? Né? Isso a gente tem assim, ainda muito utilizado isso. As pessoas que trabalham naqueles serviços de atendimento, né, de consumidor, de que fica ligando. Esse é o quê? É um serviço especializado. Né? Elas têm o quê? Respostas programadas. E apenas você vai poder ficar entrando em contato. Isso aqui é o quê? É um trabalhador especializado, só faz aquilo. Ela pode tomar decisões por você? Ela pode tomar algum outro tipo? Se não, eu não quero fazer isso. Não. Simplesmente ela já liga para você para dizer sobre aquele produto específico. Né? Se você ficar questionando, querendo umas outras coisas, ela não vai conseguir responder, porque já tem o quê? Respostas programadas. E a única tarefa, o pequeno número de tarefas, assim, é aquela pessoa que só vai estar fazendo aquilo. Posição fixa em uma sequência de tarefas, ele não sai do lugar, ele não se movimenta pela sala, né? E trabalho vem a operar. O que aconteceu principalmente com a linha de montagem? Né? Com aquela uma esteira, né? E nessa esteira, principalmente de Ford, que ele instituiu o automóvel, o carro ia passando e o trabalhador ia inserindo as peças. Né? Então, o que move é o veículo, não o trabalhador. O trabalhador, né, fica fixo. Então, o trabalho vem ao operário. Então, a linha de montagem, né, passa o veículo e vai colocando pneu, o outro vai colocando o volante e assim por diante. Quando terminar a linha de montagem, o carro está pronto. Peças e máquinas ficam no posto de trabalho, ficam, né, ali e passa por essa linha de montagem. Alguém de vocês já foram em alguma fábrica, já foram em alguma linha de montagem? Já conhecem? Não, eu não. Foi? Só TV. Só TV, né? Mas é muito legal. Tem vários programas que falam sobre isso, né? Sobre essas linhas de montagem, tudo, fabricação de diversos produtos. Outro dia achei muito interessante, eu vi uma de fabricação de papel, de folha de papel alumínio, esse que a gente usa para cozinhar. Eu achei muito interessante. Falei, nossa, precisa de tudo isso para fazer uma folha, né? A questão de derreter o alumínio e tudo mais, para você pegar e fazer aquilo. Eu achei muito interessante. Quem tiver interesse também pode estar procurando. Eu já fui na Fábrica Castel. Sério? Que legal! Não, pela escola. Legal. Muito legal, muito bom. Eu levei, por mais que assim, eu levei o pessoal aqui na questão da seleção do lixo reciclável, né? Por quê? Porque lá eles têm tipo uma linha de montagem que serve para separar o material ali na cooperativa. Né? A única linha de montagem que eu vi aqui. Porque Bertioga não tem essa característica de estar fabricando, né? De fabricação. Mas, quem sabe a gente consiga levar, né, vocês em uma... Mas não vai conseguir, né? A gente não está conseguindo nem ter aula presencial, imagina a visita técnica. Né?
Mas é Fica- por enquanto, a gente tem 4 anos pela frente, professor. Com certeza, com certeza. Eu sempre levo os meus alunos, quando eu dou aula de responsabilidade social, na Fundação 10 de Agosto. Eu sempre levo eles lá. Por quê? Porque aí a gente vê toda a questão do mundo sustentável da Rivera. Muito interessante. Vale a Eu pena. trabalhei lá. A senhora vai ficar com a gente 4 anos? Eu não sei. Não sei. Sei nem se eu vou ficar. Mas, né? Que horror. Não Vai sei. sim. Vamos lá. Vamos ao futuro, né? Quem sabe? Bom, linha de montagem móvel. Início. Operário parado na área de montagem, aquilo que eu falei para vocês, fazia mais de uma tarefa. Tinha de se deslocar para buscar peças no estoque. O que acontecia? O operário ia montar o veículo, aí ele pegava e falava assim: agora eu vou montar o chassi. Mas no chassi está faltando isso. Aí ele ia até o estoque, buscava a peça que necessitava para poder estar montando o chassi, né? E aí depois, assim, agora é o volante. Eu vou lá até o estoque, vou pegar o volante. Tá faltando um parafuso. Vou lá. Então, o que acontecia, né? Levava muito tempo para poder estar montando um automóvel. Depois, ficou aqui as peças em cada posto de trabalho e o operário fazia só uma tarefa, especializado em fazer apenas um tipo de operação, né? De tarefa. Bom, aí, na linha de montagem, acrescentou o quê? A mecanização. A montagem de um chassi passou de 12 horas e 28 minutos para 1 hora e 33 minutos. Você vê? Né? O que aconteceu com essas mudanças introduzidas no processo de produção? Né? Antes demorava 12 horas e agora passou para 1 hora e 33 minutos. Quantos carros não passou, então, a ser produzido por dia? Né? Isso, o que aconteceu? Né? Houveram consequências. Né? Comecei a produzir muito automóvel, então houve o quê? Redução do ciclo produtivo, claro, né, gente? Se antes eu demorava um dia para fazer um automóvel, eu passei em um dia a fabricar 8 automóveis ou mais. Né? Redução da necessidade de investimentos, redução de custos de estoque, redução de preços dos carros e aumento da competitividade. Né? Eu comecei a produzir mais, não é? Bom, e aí? Ford nos trouxe outras inovações, tais como adotou a jornada de 8 horas diárias, né? Porque lembra que as pessoas, nós estávamos saindo ainda da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam mais de 12 horas, não, mas ele instituiu a questão das 8 horas. Já, né, ainda na questão de quando nós estávamos falando, né, sobre a questão do trabalho e da produtividade, Taylor e Fayol já falava da necessidade de termos o quê? Descanso, porque na produção, conforme eu estou produzindo e eu tenho horas de descanso, isso faz com que a minha produção fique mais elevada. Né? Por isso essa necessidade do repouso semanal, a necessidade de nós termos horas de almoço, porque isso também ajuda na questão da produtividade. Ele também fez o quê? Duplicou o valor dos salários, achava que o seu operário deveria poder comprar o produto que fabricava. Né? De uma certa forma, foi instituída a classe média. Porque que aconteceu? Ele falou assim, a pessoa que trabalha, né, que está fabricando, ele pode também estar comprando o automóvel. Ou seja, ele criou uma demanda, né? Falou assim, bom, a pessoa também pode estar comprando automóvel e eu vou estar vendendo, porque para quem que eu vou estar, né, produzindo toda essa questão do automóvel? Isso desagradou concorrentes. Né? Por quê? Porque, na verdade, quem podia comprar um automóvel? Antes, quem podia comprar um automóvel é só quem estava, né, na elite. Por quê? Porque era muito caro, né? E não era todo mundo que podia comprar. Ele lançou também o Manual do Proprietário, perguntas e respostas. Ou seja, né, ele instituiu essa questão do manual, que hoje quase ninguém lê, né, mas todo produto que você compra, você tem um manual. Né? Por quê? Dizendo, hoje você compra um aparelho celular, você vai apertando tudo que é botão aqui, né, para poder você estar... não usa mais tanto manual.
Mas se você tiver alguma dúvida, você vai lá e dá uma olhadinha. Mas não existe um aparelho que eu conheço, desde que você compre, né, em uma loja ou que venha para outro lugar, que não venha com manual. Aliás, até se você comprar importado, você vem assim, até o manual, tudo escrito em chinês, não sei se você vai conseguir ler, mas ele vem com manualzinho. Né? Então, todos os lugares do mundo instituíram essa questão do manual, de todas as fábricas. Né? E geralmente em inglês, professora. Isso, em inglês, em chinês, né? Vem tudo assim, mas todos vêm com o manual. Mas por que principalmente com o carro? Porque aquilo, como eu falei para vocês, a indústria automobilística, ela tem toda uma cadeia que vai junto com ela, né? Porque veja só, não existia naquela época oficinas mecânicas, né? Em todos os lugares, postos de gasolina, porque o que aconteceu? A partir do momento que eu começo a criar vários automóveis, eu comecei a ter, né, as estradas, eu comecei nessa necessidade de estar o quê? Dando suporte para que eu possa atender essas pessoas que compraram esse produto. Mas esse manual, ele se viu principalmente para os pequenos reparos, né? Até assim, como trocar pneu, né? Que até hoje eu não sei, né? Eu não sei se a maioria das mulheres consegue fazer, não subestimando, acho que com exceção da Silvana, Eu troco. Eu não consigo ainda. Já troquei, não foi uma vez só não, professora. Que bom. Me viro. Então, eu sei, mas não é uma coisa assim porque tem uma certa facilidade, né? Cadê? A Silvana tá aí? Eu sei que a Silvana era craque nisso, não sei se ela ainda... Tô aqui, foram 12 anos fazendo isso. Eu acho que você pode... Oi? 12 anos fazendo isso. Então, a Silvana era craque. Então, e assim, mas não é uma coisa assim para todo mundo, né, que sabe. Então, assim, antes, na época, né, ele trouxe essa questão de nós, assim, onde a pessoa estivesse, ela poderia estar com o manual e poder fazer esses reparos, tá? Isso fez com que desagradasse também, né, os concorrentes. E tornou-se padrão de organização de empresas nos Estados Unidos. Olha só, tornou-se padrão de organização de empresas nos Estados Unidos. Ou seja, né, esses tipos de condutas, esses tipos de comportamentos introduzidos por Ford, né, foi padronizado para, né, as demais indústrias nos Estados Unidos. E que é copiado até hoje. Até em outras empresas a nível mundial. Bom, novas ocupações. Ele era engenheiro industrial, também, né, nessa questão de planejamento e controle da montagem. Engenheiro de produção, ele começou aqui a colocar dentro da empresa essas especializações. Engenheiro industrial, planejamento e controle da montagem. Engenheiro de produção, o planejamento do processo de fabricação. Faxineiro, para limpar as áreas de trabalho, técnicos, calibrar e reparar ferramentas especialistas, controle de qualidade, supervisores, procurar problemas da fábrica para levar supervisores e reparadores, consertar o que tivesse errado. Ele começou a introduzir esses tipos de profissionais que até então não existiam, na necessidade de estar melhorando a questão da sua capacidade produtiva. Bom, eu não sei se eu já comentei com vocês. Vocês já ouviram falar da Fordlândia? Hein? Não. Não? Nunca ouvi. Nunca ouviram falar? Tá, Fordlândia, ela foi uma empresa... Não é possível que já faltam 10 minutos. Ela foi uma... Ford, né? Ele resolveu, porque principalmente instituir aqui no Brasil, na região do Amazonas, né, uma fábrica principalmente de borracha, para que pudesse estar atendendo a produção, né, de borracha para os seus pneus. E aí ele montou toda uma cidade para essa produção. Se vocês tiverem curiosidade, vocês procurem no YouTube sobre Fordlândia.
né? E ele ficou trabalhando durante 10 anos. Nós tínhamos aqui uma fábrica, uma cidade, né? E onde se fabricavam os pneus para o Ford. Tá? É um assunto muito interessante. E aí ele resolveu sair devido às questões políticas, né? Do Brasil. Mas se vocês tiverem curiosidade, por favor, eu acho que é interessante. Bom, estrutura organizacional. Ford não se preocupou com estrutura organizacional em Taylor e seus colegas. Não foi a preocupação da administração científica. Ele estava preocupado também com a questão apenas da linha de montagem estar produzindo cada vez mais, a padronização. Aí, o que aconteceu? Né? Existe uma frase muito interessante de Ford que ele diz assim, eu posso estar produzindo, qualquer americano pode ter um Ford T, que foi a que produzia, um Ford T preto, né? Ou seja, era a padronização dele, ele fazia vários carros, né? Vários Ford T preto. O que aconteceu com isso, né? Alfred Sloan, da General Motors, ele pegou e falou assim, devido à concorrência, ele começou a perder muito mercado. E aí, o que acontece? Né? Para que nós possamos ter produtos diferenciados, a concorrência é extremamente necessária. Né? É importante isso, até questão de custos, preço, tudo mais, faz com que o outro tenha que se mexer. E foi isso que aconteceu. De 1923 até 1937, né? Alfred Sloan, ele pegou e passou a ser o presidente da General Motors. E o que ele verificou? Né? Ela estava quase fechando, indo à falência, e ele começou, era necessário, né, profissionalizar a administração. Ele disse que é a administração como um todo, né, dos seus departamentos e tudo mais. E aí ele falou assim, não, vai ser diferente. Eu preciso modificar o produto básico da Ford para atender qualquer bolso e propósito. Ou seja, ele diferenciou. Ele criou o quê? Né? Cadillac e outros carros, né? Também da Chevrolet. Por quê? Porque aí as pessoas falam assim, não, eu não quero ter um Ford T. Eu sou uma pessoa com um nível mais elevado, eu quero ter um carro diferenciado, né? Eu não quero ter um carro igual a todo mundo. Né? E ele começou a estar fazendo o quê? A atingir outros nichos, né? Outros públicos. Ele fez a questão da descentralização, né? Delegou competências para quem deveria estar realmente, né, realizando suas funções, e criou funções de pesquisa, política financeira e marketing. Instituiu outros departamentos e funções administrativas, né, que diferentes daquelas que até Fayol havia colocado. Tá bom? O que aconteceu? Depois de 5 anos, a General Motors passou a ser uma das pioneiras, né? Passou o Ford, né, na questão das vendas no setor americano, na indústria americana. Bom, agora, ainda nessas, né, nós já falamos sobre esses expoentes, esses autores, esses pensadores para a questão do mundo administrativo. Nós vamos falar agora de Max Weber e a burocracia. Né? Nós vamos falar um pouquinho desse alemão para que possamos estar terminando essa questão da teoria estruturalista e desde a administração científica a teoria estruturalista. Eu não vou estar falando aqui de Max Weber, o seu pensamento da ética protestante e tudo mais, vou deixar que isso a Maíra fale para vocês na área de sociologia, mas eu vou estar falando aqui agora sobre a questão do pensamento estruturalista de Max Weber, preocupado com a questão das normas e leis dentro da organização. Tá? Ele não defendeu em nenhum momento um modelo ideal de organização, né? Se é orgânica, mecanicista, ele não defendeu isso. Ele apenas identificou os tipos de organizações que poderiam estar existentes. Mecânica, aquela instituída por Taylor, né? Orgânica, já uma organização que já pensava mais nas questões humanas e sociais, né? Que é um pouco mais viva, um pouco mais com pensamento humanista e social.
Ele imaginou a burocracia como uma máquina impessoal, que funciona de acordo com regras, enquanto pessoas ficam em segundo plano, né? Ou seja, ele pensou na questão das necessidades, da questão burocrática, tanto elas jurídicas, né? E questões administrativas. Ele pensou realmente em fazer o quê? Criação de regulamentos, de métodos, e questão de oficializar isso, né? De que forma? A questão, assim, eu posso estar falando de um departamento para o outro, não é mais aquela comunicação informal, mas uma comunicação formal. Por meio de quê? Memorando, ofícios, né? Essa questão de regulamentar. É uma questão que depois vocês vão estar estudando em outras disciplinas, como eu já comentei com vocês anteriormente, principalmente a organização sistemas e métodos. Né? Por quê? Porque ela pega e institui essa questão de regulamentos mesmo, de como são os procedimentos, né? E isso em todo que tipo de organização, vocês, né, pelo menos isso com muita certeza na administração pública, a discriminação dos cargos, o que cada cargo tem que fazer, né? E aí isso é importante também até para as questões legais. Em algumas empresas, vamos assim, principalmente do Sistema S, você é contratado para poder estar num cargo de administrador, então você é administrador tanto aqui em Bertioga como em qualquer outro do estado de São Paulo, né? Então você tem que fazer atender aqueles requisitos do cargo e você vai receber por aquilo, né? Então você não pode pegar e com isso vai ser o quê? Vai demonstrar a questão salarial, quanto que você vai receber e tudo mais. Então, ele se preocupou com essa origem, né? A questão da burocracia é em relação a isso, a questão de normas e procedimentos. Porque nós temos uma visão errada da questão da burocracia, né? Mas a burocracia é extremamente necessária. É aquela coisa assim, eu tenho que pegar meu filho nasceu, eu tenho que registrar essa criança, porque ele passa a ser um cidadão. E com isso ele vai ter ele precisa, isso é uma questão burocrática, né? Isso seria uma questão necessária para a questão de que a pessoa possa existir e tudo mais, né? Então, ele nos traz toda essa questão de regulamentação extremamente necessárias para o mundo, né? Para que nós possamos estar sendo presentes, né? Exercer a questão da cidadania, ou então do empregado, do trabalhador, de empresário, seja o que for, né? Então, ele falou assim, o que não pode prevalecer aquilo o que eu acho, né? Mas tem que ser pelo coletivo, a questão da norma, né? Bom, seu enfoque principal, autoridade, obediência, dominação, aqui está entre parênteses. Por quê? Né? Ainda entra aquela questão do poder, né? Quem tem o poder? E aí, assim, a pessoa tem que pegar e obedecer, principalmente quem? O subalterno, né? Organização formal e organização burocrática são sinônimos, né? É aquilo que eu estou falando. Normas e procedimentos. Sinônimos. É a mesma coisa. Bom, gente, seguinte. Deixa eu parar mais aqui, tá? E eu vou abrir uma outra reunião. Tá bom, gente? Tá bom. Tá bom, professora. Ok. Ok, professora, obrigada.